Todos, pela graça de Deus, estamos aqui mais uma tarde reunidos para ministrarmos a lição de número 2, a beleza do perdão. Para você acompanhando, hoje nós vamos ter um grande aprendizado. Antes de nós começarmos, eu queria orar e dizer parabéns ao Dia Internacional da Mulher. Sabendo hoje, frisando aqui um certo, em que a nossa lição terá muitas referências que empoderam a mulher. Ela teve uma participação muito coadjuvante em toda a história em que se comporta assuntos relacionados a perdão. Está principalmente a figura feminina. Nós vamos ver aqui vários exemplos. E isso é de suma importância, porque esse empoderamento feminino, ele certa hora, ele foi em um período onde a mulher não tinha seus valores, onde não podia se reunir no mesmo local, não podia ter opinião, era muito rejeitado. Até pouco tempo, nos meados de 1950, a mulher não podia votar. Então, são conquistas muito recentes. E Jesus foi um dos maiores homens a qual empoderou este comportamento, esta personalidade feminina. Para que vocês possam saber, não é só a questão de ser a pessoa mais frágil. É que ela também, no mundo do universo, ela tem o mesmo fundamento do que o homem. Nenhum é maior do que o outro, nenhum é mais especial do que o outro. Então todos são o mesmo ser que se complementam e se transformam em uma só carne. Amém? Que Deus abençoe a todas as mulheres em nome de Jesus e principalmente a minha esposa, magnífica esposa. Que Deus abençoe você, a minha mãe, a Leda Maria Gomes Vasconcelos, a minha avó, que me deu tantos exemplos de mulher batalhadora, de uma mulher de respeito e de caráter. Obrigado a vocês que têm me ensinado um comportamento diferente. E você que está ao meu lado, sempre nas maiores dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida, é a minha esposa que tem estado ali, sustentando como coluna firme nesta casa. E nós dois, nesta casa, ninguém aqui é telhado ou piso. Nós somos colunas juntos para sustentar tudo nesta casa. Obrigado. Lição de número 2, a beleza do perdão. Nesse dia 8 de março, né? É impressionante a beleza do perdão. Texto bíblico em classe. O nosso texto bíblico base de hoje, ele se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 23, 24 e o 25. Mateus, capítulo 18, versículo 23. E o capítulo 24, versículo 23, 26 ao 31. Vamos lá? Você me acompanha lendo aí. Se você quiser depois buscar referência, você já sabe qual é a passagem, né? Capítulo 18, versículo 23. E por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer as contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e o perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava, dizendo: paga-me que
que tu me deves? Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se muito e foram-lhe declarar ao seu senhor, o rei, tudo o que se passara. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de ser tu conosco. Dá-nos sabedoria, toca nos corações, fala ao necessitado, cura, batiza, realiza os teus efeitos do maravilhoso conselheiro e príncipe da paz. Deus, pelo teu Espírito Santo, opera em cada coração que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal, que coisa tremenda. Até parece, né? Situaçãozinha complicada essa. O cara devia ao rei. O rei perdoou a dívida de 10.000 talentos. Você quer que eu converse logo sobre isso? É interessante, né? 10.000 talentos. Você sabe qual é a moral da história? Ela depende, em grande parte, das quantias de dinheiro que Jesus se referia. No século I, um dinheiro era uma moeda de prata que representa o salário de um dia de trabalhador. Um dinheiro. Um talento equivalente a 3.000 dinheiros. Um talento. De modo que a dívida do primeiro servo era equivalente ao salário de 30 milhões em dias. Se o primeiro servo tivesse trabalhado todos os dias laboriais durante 50 anos e tivesse dado ao rei cada centavo ganho, ele teria precisado cerca de 2.725 vidas para pagar a sua dívida. Mas cada um de nós só tem uma vida para viver. Tudo indicava que a dívida que o servo devia ao rei era impossível de ser paga. E os 100 dinheiros que, segundo aquele servo devia, eram insignificantes. Que lembrete, né? Quando encontramos nossos corações endurecidos por um irmão ou por uma irmã, depois de algumas ofensas repetidas, Deus, o Rei grande, nos perdoou uma dívida absolutamente impossível de pagar. Ele perdoou os nossos pecados simplesmente porque foi movido de compaixão por nós. Você lembra o quê? Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da próxima vez em que você achar difícil para perdoar, medite sobre o perdão que recebeu do nosso Senhor. Bem, eu acho que, em prévias palavras, deu para entender que uma dívida relativamente de 30 milhões comparada a 100 mil é uma disparidade muito grande. Mas é isso que se referia à parábola de Jesus. E aquele homem, essa história é muito conhecida. Ele devia ao rei uma dívida impagável. O rei, vendo ele se prostrar e pedir para ter compaixão sobre ele, o rei concedeu a compaixão e o perdoou, a dívida impagável. Aí ele saiu.
Quando ele chegou na rua, ele viu um homem que devia a ele 100 mil reais. E ao rei ele devia 30 milhões. Olha que disparidade. E quando ele viu aquele homem, ele o esganou, ele pegou aqui e disse: paga o que tu me deves. E o homem começou a se humilhar. Nesta passagem bíblica, não diz esse detalhe, mas como essa história também se repete em outro evangelho de Mateus e de Lucas, diz o seguinte, que os conservos do rei estavam vendo aquela ação e ele tinha colocado o cara na prisão porque devia um valor insignificante comparado ao que ele havia sido perdoado pelo rei. Logo então, o rei o mandou chamar e disse: eu não perdoei a tua dívida? Sim, porque tu fizeste com tanta força e não perdoaste também, não usaste de misericórdia para com aquele rapaz que te devia? E aí o rei mandou chamar o meirinho e mandou que ele fosse para a prisão e só saísse de lá quando pagasse o último centavo. O perdão é esta dívida. Quer dizer, o pecado é a dívida. O pecado é uma dívida a qual nós não podemos nos desbruçarmos e conseguir a liquidez dessa dívida. Mas Jesus tem. A palavra de Deus diz em Colossenses que ele riscou a célula de dívida, ele rasgou a célula de dívida que havia sobre nós e nos deu o perdão dos nossos pecados. Coisas aterrorizadoras os seres humanos têm cometido ao longo da história, mas a todos é cedido o perdão, a uns de uma maneira e a outros de outra, mas todos têm direito ao perdão. E o que ele quer dizer com isso? Que nós também perdoemos aqueles que nos ofendem. Na oração do Pai Nosso diz: perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Introdução. O perdão é um dos mandamentos mais importantes aos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do perdão, Deus fez com que aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador se aproximem do Todo-Poderoso, sem receio, visto que os seus pecados foram apagados. Não existe culpa, não existe mancha. Mas o que é realmente o perdão? Quais são as suas consequências em nossa vida? Tanto em relação a Deus, quanto para com as pessoas que nos cercam. É isso que vamos ver nesta lição. A importância do perdão. O que é o perdão? Primeiro ponto, definindo o termo. A palavra perdão, de acordo com o dicionário Aurélio, traz a ideia de um ato de generosidade que absolve um culpado de uma pena. Outra definição seria tirar a culpa de uma pessoa que tenha cometido um pecado ou um crime. Desculpa. Ainda podemos apontar o perdão como um procedimento de mente ou de espírito que tem por objetivo extinguir um ressentimento para com a outra pessoa ou consigo mesmo. Isto é perdão. É relativamente falar que tem pessoas que não se perdoam. Mas a palavra de Deus e também o significado da palavra perdão, ela está falando sobre uma dívida, sobre algo que nos incrimina. E Deus nos concedeu este perdão. Aí, ele nos pede que nós também retribuamos o perdão aos que nos ofendeu. O perdão traz a reconciliação com Deus. Para que entendamos o efeito do perdão em nossas vidas, devemos voltar ao que a Bíblia fala sobre nós. Éramos considerados filhos da desobediência
morto em nossas ofensas e pecados, filhos da ira. Efésios, uma das cartas de Paulo a Éfeso, capítulo 2, do versículo do 1 ao 3. Está escrito justamente essa passagem. Nosso estado diante de Deus era deplorável, mas Ele nos concedeu misericórdia. O perdão dos nossos pecados, Ele nos concedeu. O apóstolo Paulo registra o nosso estado com palavras assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse versículo mostra que fomos reconciliados com Deus, porque somos e fomos perdoados pela misericórdia divina. Não somos mais inimigos do Altíssimo, e sim amigos e convidados dele, para um dia partilharmos os céus na vida eterna. Existe uma coisa importante nessa passagem bíblica que a gente aprende logo quando a gente está começando a nossa fé, é que nós estávamos como filho da desobediência e mortos em nossas ofensas e pecados. As pessoas têm costume de dizer: ai, todo mundo é filho de Deus. Calma lá. Por natureza, nós somos filho da desobediência. Nós temos eu gostava muito de falar isso aqui, é o que eu vou falar agora. Esse pecado natural. Não é que a gente nasce com, não é que nós nascemos com pecado. É que o instinto sobre nós é pecaminoso. E esta raiz, como é que eu posso aqui usar uma palavra? Essa linha de acontecimento sobre nós, ela é pecaminosa e ela precisa ser cortada. Esse cordão umbilical precisa ser cortado. Por exemplo, o que ensina um gato novinho já a cavar um buraco e fazer as suas necessidades e enterrar? O instinto. Pois o instinto do homem é pecar. O instinto do ser humano, homem e mulher, é cometer pecados, é desobediência. Então nós somos chamados filhos da desobediência. Então a palavra de Deus diz que Cristo está reconciliando o mundo através do seu sangue, do seu sacrifício, através do seu amor. Ele está perdoando o mundo, as pessoas. Mas para que você possa receber o perdão, você tem que vir até Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Crendo no perdão de Deus. Quando pecamos, naturalmente, nossa consciência nos acusa dos erros cometidos contra Deus, ou contra algum irmão, ou pessoa próxima de nossa convivência. Para sermos perdoados pelo Pai, é preciso primeiramente confessar os nossos pecados cometido a Deus. Se possível, buscar o perdão da pessoa atingida. E a reconciliação ou a reparação daquilo que foi cometido. Fica a consciência de cada um para entender o que deve fazer para buscar o perdão de Deus. Mas o perdão você deve buscar. Nós não somos mais vingativos. A partir de então, a gente passa a ter uma vida cristã com exemplo e trazer o perdão para que a gente possa permanecer no perdão de Deus. E a gente deve seguir esse espaço.
É preciso primeiramente confessar o pecado cometido a Deus, não são as pessoas. E, se possível, buscar o perdão da pessoa atingida. Se você teve um desentendimento com uma pessoa e essa pessoa está ainda ferida com você, é importante que você vá até ela e peça perdão. E a reconciliação também. Fazer as pazes, não viver intrigado de um com o outro. É importante isto. Ou a reparação daquilo que foi cometido. Quer dizer, muitas das vezes há perdas de danos materiais. Então, se possível for e tiver como reparar os danos materiais, além de você pedir perdão, você restitui aquilo que foi, né, deflagrado, perdido, assim por bem entender. Não podemos esquecer de que, se pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. E isso deve ser encarado como uma verdade a ser seguida em nossas vidas. Se pedimos perdão a Deus, confessando nossos pecados, Ele nos perdoa, mesmo que nossa consciência continue nos acusando. Isso aqui é uma parte interessante. Quer dizer que eu posso pedir perdão a Deus e a minha consciência continuar me acusando de que eu não fui perdoado? Pode. E mesmo assim, Deus lhe perdoa. Está escrito em 1 João, capítulo 1, do versículo do 8 ao 10. Dever de casa. Depois você pode pegar e ler e ver. Que se a tua consciência continua te acusando do que você fez, você tem a si mesmo o perdão de Deus. Mas se você pediu perdão e não pratica mais, vamos ser óbvios. Se você pediu perdão a Deus e não pratica mais, o Senhor, e a tua consciência te acusa, o Senhor te perdoa. Ele nos perdoa mesmo que a nossa consciência continue nos acusando. Tá, entendeu? Nessas horas, devemos dar valor à verdade da palavra de Deus, que é imutável e suficiente para nos trazer a paz de que precisamos para continuar servindo e adorando a Deus. Se formos perdoados por Deus, ninguém pode nos acusar, nem mesmo a nossa consciência. Essa acusação quem faz é o diabo, é o inimigo, que tem o papel de acusador. Eu me lembrei aqui novamente de Martinho Lutero, que ele enfrentou várias tentações, se sentindo culpado pelo pecado dos seus familiares e se sentindo culpado pelo pecado das pessoas que estavam praticando eu me esqueci aqui a palavra. O sacrilégio de poder buscar o perdão através de caminhadas, de indulgências. E ele se sentiu culpado. Havia uma acusação na cabeça dele que ele estava sendo culpado de que aquelas pessoas estavam sendo enganadas. E ele era culpado. Ora, aqui a palavra de Deus nos diz, em 1 João, capítulo 1, no versículo do 8 ao 10, que aquele que é nascido de Deus não peca. E o inimigo não pode lhe pegar, não pode lhe tocar, mas ele pode acusar. E esta acusação é na sua consciência. E a sua consciência deve ser vencida por você, porque você já recebeu o perdão de Deus. A sua dívida foi paga. Olha aí, tá vendo? É muito tremendo isso. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: agora, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas agora andam segundo o Espírito. Veja bem, não há mais condenação
para os que não andam mais segundo a carne, segundo as obras da carne, segundo a prática da carne. E quais são as práticas da carne? A prática da carne são prostituição, lascívia, bebedeira, fornicação, sodomia, feitiçaria, intrigas, pelejas, porfias, emulações. Estas são as obras da carne. Se você não está mais nas obras da carne e está agora caminhando e lutando ao lado de Cristo, nenhuma condenação a mais sobre você, que anda agora no Espírito. Segundo ponto, Deus nos perdoou, embora pecadores. As pessoas dizem, né? Isso depois que fez tudo de errado, depois que olha, muitas das vezes nós, seres humanos, não fazemos o pecado porque queremos, mas porque nos tornamos escravos dele. A Bíblia diz que aquele que peca é escravo do pecado. Então, quem não tem pecado? Atire a primeira pedra. Ué, então todo mundo é escravo? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo e libertar o povo da escravidão do pecado. É simples assim. Se você buscar a Cristo para poder te libertar da escravidão, dos vícios, da mentira, do roubo, da prostituição, daquilo que contamina a tua vida e o teu próximo, danifica a vida das pessoas, são as obras da carne, ele vai te libertar. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Verdadeiramente sereis livre. Essa palavra só tem na Bíblia. É a verdadeira libertação. Deus nos perdoa, embora pecadores. Deus tem prazer em perdoar. Deus é um Deus que abomina o pecado. Para que entendamos o efeito do perdão em nossas vidas, devemos voltar ao que a Bíblia fala sobre nós. É o principal. Então Deus é um Deus que abomina o pecado, mas tem desejo. Deus tem o desejo de receber o pecador arrependido e lhe conceder o perdão. Isso é verdade. Em muitas passagens da Bíblia, Jesus fala do filho pródigo, ele fala da ovelha perdida, em que em situações, para falar com pastores de ovelha, pessoas do campo, os camponeses daquela região, os pastores que tinham centenas de ovelhas, ele falou: certo pastor tinha 100 ovelhas, na contagem de volta para casa, viu que faltava uma só ovelha, e ele saiu atrás de uma única só ovelha. Quando ele achou, pegou ela, colocou sobre os seus lombos e saiu correndo. Quando chegou em casa, festejando alegremente, disse: vamos amigos, vamos se alegrar comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Quer dizer, ele fala sobre a linguagem dos camponeses, no mesmo tom de voz, como se fosse um boi que se perdeu. É a mesma entonação. Certa pessoa tinha 50 bois, 50 animais de vaca e bois, e um se perdeu, e o vaqueiro foi atrás de um só boi para achar aquele boi. Quando achou, pegou, levou para o seu patrão e: vamos se alegrar, patrão, porque achamos o boi que estava perdido. É a mesma concepção de história. Vamos falar de gente? Pronto. Teve um filho que queria viver dissolutamente. Disse: pai, me dá tudo que tem, me dá a minha herança, eu quero ir embora. O pai deu a herança, ele foi embora. Viveu de forma relegada, de forma regaladamente, gastou dinheiro com meretrizes, com amigos, com bebedeira, ficou de uma maneira. Por um tempo se passou, o dinheiro acabou, não tinha mais nada,
começou a mendigar por emprego, não achou emprego, ficou uma situação de passar necessidade, não tinha mais as roupas, não tinha mais o que se vestir, não tinha mais dinheiro para brincar, não tinha mais nada. E ele precisou arranjar emprego, não conseguia emprego, não conseguia nada. Então ele procurou algum favor e foi procurar fazer favor para alguém. Ninguém aceitava aquele favor daquele rapaz. Aí um certo homem disse, tá ali, ó, tem ali um chiqueiro de porcos. Se você quiser cuidar, vá lá cuidar. Leva aqui essa lavagem de porco aqui, essas alfarrobas de porco para aqueles porcos que estão no chiqueiro. E lá no chiqueiro, quando ele botou a comida para os porcos, porque esta prática é imunda para os judeus. Apacentar porcos é o maior pecado, maior imundícia que você pode praticar contra a sua fé, contra Deus. E ele desejou comer as alfarrobas, aquela lavagem de porco que estava ali, porque a fome era grande. E ele parou, pensou, caindo em si, disse: pequei contra Deus e pequei contra meu pai. Na casa de meu pai, os seus empregados têm abundância e eu aqui padeço fome. Eu me emociono porque eu passei por esta vontade de comer as alfarrobas. Pequei contra Deus e pequei contra meu pai. A partir de agora eu vou me reerguer e voltarei a esta caminhada longínqua. E voltarei para a casa de meu pai e pedirei perdão a meu pai e direi: pai, me recebe apenas como um de teus empregados. E a história conta que quando ele chega, seu pai estava de braços abertos ao esperar. E ali ele pega e diz: filho, quantos dias, quanto tempo eu estou aqui a te esperar. O pai estava lá todos os dias, tentando esperar aquele filho que se havia perdido. Mandou que trouxesse vestes, um anel para colocar em seu dedo, matasse o boi mais cevado e disse: vamos, comamos e bebamos, comemoremos nesse momento, porque este meu filho estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Isto é vida, isto é ressurreição. Quando você sai do pecado reconhecendo que você pecou e passa a praticar as novas práticas da justiça, saindo daquele mundo de pecado e vivendo o mundo de arrependimento, não precisa você sair contando o que fazia. Precisa você falar como o Pai te recebeu. Aleluia. Louvado seja Deus. Como foi que o Pai te recebeu? O Pai te recebeu de braços abertos, te deu perdão, sabendo que vai ter pessoas que vão estar lá chateadas porque tu era o filho pródigo. Mas louvado seja Deus na sua vida, porque o Senhor a todos, Ele dá o seu perdão. Ele não censura, Ele não te despreza a ninguém. Louvado seja Deus. Se temos um coração quebrantado diante dele, somos por ele recebidos amorosamente. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado. E o contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. Diferente disso, Deus rejeita os soberbos, conforme diz o apóstolo Pedro. E sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos,
mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, a parte B. O Altíssimo não nega perdão a um coração arrependido, mas a um coração soberbo que peca obstinadamente e não confessa, nem reconhece a sua necessidade de se reconciliar com Deus, não é perdoado. Entendeu? Onde é que não tem perdão? Não tem perdão quem não reconhece. Não tem perdão a quem continua a pecar obstinadamente. Obstinadamente quer dizer teimosamente. Deus fala e tu continua fazendo. Tu é teimoso, tu é obstinado. Obstinadamente quer dizer de forma teimosa continuamente. O tempo todo teimoso, teimoso, teimoso. E não se arrepende. E continua pecando. Este não tem perdão de Deus. Devemos confessar nossos pecados ao Senhor. Uma das mais difíceis atitude do ser humano é a confissão de algumas falhas, erro ou pecado. Entretanto, a palavra de Deus nos recomenda a que estejamos prontos para confessar nossas falhas ao Senhor. O apóstolo João nos diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Reflexão aqui para você. Deus é um Deus que abomina o pecado, mas tem desejo de receber o pecador arrependido e lhe conceder o perdão. Aleluia. A palavra confessar no texto do apóstolo Paulo, na língua que foi escrito o Novo Testamento, o grego significa homologeo. Homologeo. De onde vem essa palavra em português? Homologar, que traz a ideia de confirmar, homologar. Homologeo, de dizer a mesma coisa. Na prática, quando confessamos nossos pecados, estamos concordando que Deus, que pecamos e precisamos de seu perdão. Lembre-se de que é necessário distanciarmos de tudo que conduz ao pecado. Tudo aquilo que lhe conduz ao pecado, é necessário você se distanciar. Não podemos apenas nos arrepender do que fizemos e confessar os nossos pecados. É preciso que larguemos o que nos afasta de Deus. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Aprende aí, viu? Como a confissão nos ajuda? Para que respondemos a essa pergunta, vale a pena examinar 2 Samuel, no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Este texto foi escrito logo depois que Davi cometeu um adultério e um assassinato, e foi confrontado por Deus por intermédio do profeta Natã. O Senhor usou o profeta para falar a Davi a gravidade das suas decisões. E o rei se arrependeu de seu pecado e foi perdoado por Deus. A confissão prepara o nosso caminho para o perdão de Deus. E lembre-se de que o perdão sempre é maior do que a condenação. O perdão é maior que a condenação. A confissão também nos ajuda a ter comunhão uns com os outros.
inclusive que tange a cura do corpo. Olha que coisa maravilhosa. Como descreve em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. E a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Olha que maravilha, viu? Essa passagem nos mostra que a igreja primitiva havia a recomendação de confissões de pecado, uns com os outros, seguida imediatamente de oração. Observe que não era para que os pecados confessados fossem divulgados na congregação, o que demanda do confessor um alto grau de maturidade para não ficar expondo a pessoa que confessa a falta, pois todos somos sujeitos às mesmas situações. Depois da confissão e da oração, vinha a cura divina. Provavelmente para sanar alguma doença relacionada ou não a um pecado cometido. Esta cura divina pode ser cura da alma, um remorso, uma raiva, um rancor, um ódio, uma vingança, um planejamento maligno. E quando vem o perdão, eu já participei de situações da minha vida em que o perdão, ele além de resolver a situação, a pessoa que tinha raiva de mim, que estava com uma raiva, criando certos pensamentos maldosos a meu respeito, resolveu ali, e aquele ar de alegria, de satisfação, de harmonia pairou sobre aquele lugar. Devemos perdoar aos outros na mesma medida, exercendo o perdão aos nossos ofensores. Quando se fala de perdão, devemos levar em consideração dois fatores. O primeiro, que podemos ser perdoados por Deus. O segundo, que precisamos apenas aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Se perdoado por Deus é muito bom, mas não podemos esquecer de que temos o dever de perdoar aqueles que nos causaram mal. Jesus certa vez disse: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Deus nos perdoou quando aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor. E este foi o perdão incondicional. Fomos feitos novas criaturas por Deus, com uma nova identidade, uma nova oportunidade de ter um relacionamento correto com o Pai. Mas devemos nos lembrar de que não saímos deste mundo corrupto e que temos que lidar com pessoas que podem nos magoar e nos ofender com atitudes e com palavras. É justamente desse ponto que devemos exercer o perdão com essas pessoas. Ficou claro? O perdão nos faz parecer com Deus. Certo escritor disse que o momento em que nós mais parecemos com Deus é justamente o momento em que perdoamos aqueles que nos ofenderam. O perdão de Deus custou a vida de seu único filho. O perdão de Deus custou a vida de seu único filho. Agora faça uma avaliação comigo. Já pensou se o seu perdão custasse a vida de seu filho? Mas isso não é necessário para nós, porque foi Deus que amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê. Não morra, não pereça, mas tenha alegria, felicidade,
salvação e vida eterna. O perdão de Deus custou a vida de seu único filho. E esse alto preço valeu a nossa salvação. Ainda que você tenha dificuldade de perdoar alguma pessoa, peça ajuda ao Espírito Santo para que essa tarefa seja realizada. Lembre-se de que Deus perdoou você e que Ele pode ajudá-lo a cumprir tão nobre mandamento, perdoar também aos outros, principalmente aquele que vos ofende. Se amarmos só os que nos amam, que recompensa eu terei? Mas se amarmos nossos inimigos e orarmos pelaquele que nos maldizem, seremos filhos do Altíssimo. E o Altíssimo jamais nos dará uma ordem que Ele mesmo já não tenha feito. O perdão divino pode fluir por você até as pessoas que o ofenderam, de forma que você não carregue mais um fardo difícil de suportar. Se você não perdoa, você vai carregar um fardo. E esse fardo pode te trazer doenças. É por isso que tem tanta gente doente. Porque não perdoa e fica carregando aquele fardo. E se esse mal tiver do lado de situações que as pessoas, que o diabo fez aquela trama para te trazer maldições e doença, aí que é mais pesado. Mas te liberta disso. Libere o perdão. Hoje eu vou ensinar aqui uma coisa que você vai ficar assim, ciente do que é para fazer. Nós fomos a medida do perdão. Nós somos a medida do perdão. Jesus orando ao Pai, a conhecida oração denominada Pai Nosso, deixou claro a necessidade de que, por meio do perdão, temos de ser benignos para com os que nos ofendem. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, versículo 12. Nessa oração, o mestre ensinou a nós que nós somos a medida do perdão que temos de dar uns aos outros. Deus nos superou, Deus nos perdoou, fazendo-nos uma referência clara de que o mesmo perdão que primeiramente recebemos devemos exercer para com os outros. Eu e você fomos alvo do perdão de Deus. E isso nos torna uma referência de que Deus pode fazer aos outros. E como Deus doou a sua graça para conosco, perdoando os nossos pecados, devemos igualmente doar o perdão àqueles que nos causaram feridas. Assim fazendo, aliviaremos de nós mesmos a carga pesada e venenosa que é a mágoa, o ressentimento contra quem nos ofendeu. Antes de terminar, eu quero te contar uma historinha. Em Lucas, capítulo 7, versículo 36, diz assim a palavra de Deus: rogou-lhe um dos fariseus para que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa com os fariseus, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, rogava com as suas lágrimas. Então os enxugava com seus próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo:
consigo mesmo: se esse fosse profeta, saberia quem é essa mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa eu tenho a te dizer. Respondeu ele: dize-me, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo com eles como que pagar, perdoou-lhe a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele que mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, porém, regou com as lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas ela ungiu os meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Louvado seja Deus. Que essa história fique guardada no seu coração. É uma passagem que diz: a quem muito é perdoado, muito ama. A quem pouco é perdoado, pouco ama. E tudo de acordo com as suas ações perante Deus. Depende da maneira que você recebe Jesus na sua casa. Se você apenas recebe ele como um convidado especial e o trata de forma nobre e cuidadosa, é uma coisa. Mas se você o recebe como Salvador, solucionador dos seus problemas, se prostrando aos seus pés, chorando, pedindo perdão e derramando o incenso, o azeite do arrependimento que faz a cura, sarando as feridas, esse está mostrando que era um grande pecador e está precisando de um grande perdão. Então, quem muito devia, muito ama. Quem pouco deve, pouco ama. Depende da consciência da palavra de Deus, que você tem entendimento sobre o que é a consciência das Escrituras Sagradas para o que você pratica. Conclusão, estamos terminando. Deus nos ordena a exercitar o perdão da mesma forma que Ele nos faz para conosco. Essa é uma obrigatoriedade a todos que creem em Jesus, que devem ter no seu Senhor o exemplo da generosidade para o exercício do perdão. Lembremos-nos do primeiro, somos alcançados pelo perdão de Deus e depois somos convidados a perdoar os outros que nos ofenderam. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a nossa próxima lição. Vivendo sem acusação nem condenação. A liberdade. Shalom. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.